Eu fui para Londrina, depois de morar em algumas cidades, fui para Londrina fazer faculdade de filosofia. E lá em Londrina eu fazia um fanzine para o Produto do Ócio. E como eu fazia porque ninguém publicava os meus desenhos, eu falei, eu mesmo vou publicar então. Aí eu fui conhecendo as pessoas que desenhavam e tinha um meio de banda também, essas coisas assim, tinha muita banda acontecendo, eu tocava numa banda também. E nesse meio, eu não lembro como nem porquê, eu não tenho memória disso, eu conheci o Rodrigo, que desenhava, eu já falava assim, olha, ele desenha bem. As pessoas leram meu fanzine, eu tenho que ter o desenho dele. Eu falei, então vem aqui, dá o desenho teu. Aí eu conheci o Rodrigo e a gente começou a conversar, ficou amigo lá. Eu lembro do dia, você estava passando ali no Instituto de Arte, eu sabia quem era você, eu falei assim, não, você faz do Produto do Ócio, é você que faz do Produto do Ócio. Não, eu desenho aqui, ó, tem um desenho aqui, publica lá. Aí começou a trocar ideia. Mas eu não lembro. Aí depois eu vim pra São Paulo. Era uma quinta-feira. Puta merda. Aí eu vim pra São Paulo e coincidentemente eu encontrei o Rodrigo aqui. Eu não sabia que ele estava aqui, ou que ele vinha pra cá. Foi meio uma coincidência também. Foi meio acaso. É. Quando eu cheguei aqui, eu trabalhava numa livraria e morava no centro, na Santa Cecília, e eu fazia esse caminho a pé na volta. Às vezes parava na Augusta, tomava uma cerveja e tudo. E eu começava a enxergar a cidade, e a cidade me espantava um pouco, as coisas que eu via, as coisas que eu ouvia, que acontecia, que é muito distinto do que você consegue enxergar no interior de São Paulo, né? E eu lembro que daí na época eu escrevia sobre as minhas impressões da cidade, só que eu não escrevia como o Rafael, um diário, meu querido diário, eu escrevia meio romanceando, inventando diálogo, às vezes que eu falava, ele podia ter, de um casal de namorado brigando, eu falava, ele podia ter respondido aquilo. Acho muito, mas não pode fazer isso, não é muito bom fazer isso. E daí eu escrevia isso e isso virou um texto, e virou um texto com um senso de humor ácido, crítico, que não era eu que estava escrevendo aquilo, mas não era um personagem também. E isso vem de uma crítica da sociedade. E São Paulo é uma cidade muito fácil de você criticar. Um dos esportes do paulistano é criticar a própria cidade. E isso acabou sendo um conjunto de impressões da cidade que virou um calhamaço de escritos assim. Que daí eu falei, Rodrigo, lê isso daqui. Aí a sacada de ser um quadrinho foi do Rodrigo. Não come muito balão, essas convenções dos quadrinhos, roteiro, em que acontece uma coisa e tem um encadeamento narrativo e tal. Foi bem difícil no começo para entender que não ia rolar desse jeito. Que era um texto, que eram pensamentos, era um fluxo de ideias, muito parecido com o tipo de ação que a gente faz quando a gente caminha e tem muito estímulo, muita coisa na cabeça, pensando. Eu precisava de um personagem, uma figura para encarnar nisso, né? Desenhando assim, memória de infância. Tinha uma peixaria que eu ia comprar peixe com meu pai. Lá em Presidente Prudente tinha uma gravura de um peixe assim andando com perna. Tudo era aterrorizante, porque ele falava, né, como a peixe, tal, ele vestia uma cartola, uma coisa assim, uma viagem, né? Tipo, aí eu resgatei essa figura. Você mesmo está promovendo as coisas que estão acontecendo. Então, muito do que o peixe pensa e age é um pouco desse... As pessoas falavam no primeiro que ele era ranzinza. Eu não acho que ele é ranzinza, eu acho que ele é nem mal-humorado, eu acho que ele é crítico, porque sai daqui, pega um ônibus e vai bater lá na Liberdade. É uma viagem desgraçada, é uma merda, não é divertido. Às vezes é divertido, mas na maior parte das vezes não é muito agradável. Então o peixe um pouco reflete um olhar crítico sobre o que está à sua volta.
o grande personagem do livro não é o peixe, é a cidade de São Paulo. Porque eu já vi outros quadrinhos que retratam a cidade, mas retratam sempre de uma forma tão poética, tão assim, amansa, e não é manso. E aí agora no 2 eu acho que eu tive menos prazer em experimentar essas paisagens todas, assim, e mais suor mesmo. Eu não gosto muito da referência que falam, que sempre fazem isso, acho péssimo. Eles falam assim, ele é um peixe fora d'água. Ele não é um peixe fora d'água. Ele é um cara totalmente inserido na cidade, no lugar, que entende, que olha, que anda. Eu não sei se ele é um paulistano, não saberia dizer. Acho que seria especificar um pouco demais a personalidade dele. Então Marcati é uma das grandes razões de eu ter começado a desenhar quadrinho preto e branco, rachura, esse desenho mais onde a gente consegue botar um pouco mais de agressividade, mais acidez. Na época que eu estava desenhando o Herói da Raça, estava tendo aquela exposição do Escher, e eu fiquei muito tempo olhando ali aqueles desenhos, as rachuras, a qualidade de composição que ele tem, de preto e branco, peixe virando ave. É muito fantasioso, mas muito racional ao mesmo tempo, sabe? Tá tudo no lugar. Eu acho que uma das coisas que me atraiu entre a ilustração e a cidade foi basicamente as paisagens do Angeli e do Laerte com Piratas do Tietê, sabe? Era uma coisa que eu lia e que me chapava a cabeça mesmo, sabe? E que eu queria ver, que eu queria viver, eu queria estar aqui. E também queria desenhar esses lugares. Assim. E isso é uma coisa que foi muito forte na época, e ainda é. Alguma coisa meio emocionante da arquitetura caótica, sabe? E depois que eu fui observando também uma coisa assim, existe um lugar, depois não existe mais, né? No quadrinho, por exemplo, a gente retratou o Ecléticos, que já não existe mais. Né? Na época que a gente começou a desenhar, ainda tinha lá, o espaço estava lá, eu consegui ir desenhar lá na frente, pegar o croquis do prédio, mas não tem mais. Tem na memória do pessoal que passou por ali e tal. Antes eu já fazia um fanzine em Londrina, quando fazia faculdade, chamava Produto do Ócio, que ele era super crítico, falava mal das bandas, e todo mundo adorava. E eu percebi que você fala mal de uma coisa, você dá um aval para as outras pessoas falarem mal daquilo. Então esse escárnio por trás das coisas, de você fazer pouco, de você rir e de você fazer as pessoas rirem disso, e às vezes eu nem passa pelo riso, passa mais por uma coisa de ser sarcástico, de ver até onde a pessoa aguenta, né? É muito interessante, porque eu conheço muito das pessoas quando elas vêm me falar do quadrinho. Eu falo, então você é assim. Eu ouvi algumas pessoas que leram e falaram assim, nossa, foi angustiante. Eu falei, então deu certo. Então foi legal. Ou então assim, eu não consegui terminar de ler, eu comecei a ler, eu parei, assim, porque começou a me fazer mal. Eu falei, que bom, então a gente conseguiu.